Bom dia, meu nome é Beatriz e a gente vai falar sobre a cultura indígena e o feminicídio. A cultura indígena é um conjunto de valores, conhecimentos, crenças e costumes de povos nativos do Brasil. Importante destacar que não existe uma única cultura indígena, mas uma enorme diversidade cultural representada por civilizações autônomas como modo de pensar e agir único. Religião indígena. Cada povo indígena brasileiro tem o seu próprio sistema de crenças, como seus rituais, seus deuses e suas lendas. As religiões de povos indígenas brasileiras são politeístas, cultivam muito suas entidades e não há adoração a uma única divindade. Bom, eu vou falar um pouco, complementar o que a Bia falou sobre religião indígena. As religiões indígenas, a maioria delas, dos indígenas, eles são politeístas. Mas, como foi dito, no trabalho anterior, que as meninas apresentaram sobre liberdade religiosa, tem sim indígenas que são evangélicos, católicos, porém a maioria deles, ou até das tribos mesmo em gerais, elas acreditam em deuses, no caso são politeístas. E uma parte que eu achei interessante na pesquisa em que eu fiz é que quando o índio morre, eles pegam um vaso de cerâmica grande, colocam o índio dentro do vaso com alguns objetos pessoais deles, assim acreditando, em uma vida após a morte. Aqui eu trouxe 3 curiosidades, sobre em relação aos indígenas. A primeira é: mulheres indígenas têm maior probabilidade de sofrer discriminação e violência. Os dados da organização mostram que cerca de 1 a cada 3 mulheres sofreram por estupro ao longo da vida. A segunda é: em algumas etnias indígenas, os índios matam os gêmeos. Essa parte aí, sobre eles matarem os gêmeos, é sobre o infanticídio, que é o que eu vou falar para vocês em breve. Os índios estabelecem uma divisão do trabalho baseada no gênero e na idade. Bom, as crianças e os idosos, eles trabalhavam espantando os pássaros da plantação. Esse era um dos trabalhos em que as crianças e os idosos faziam. Infanticídio indígena. O infanticídio indígena ele consiste na prática do assassinato de crianças, porém é uma cultura de algumas etnias, não são de todas as etnias ou tribos, são apenas de algumas, porém existe. E aqui eu trouxe algumas causas mais comuns, do infanticídio, que é o adultério, incesto, deficiência física ou mental, filhos gêmeos, falta de condições e controle populacional. Bom, as crianças que nascem devido a adultério e incesto, ou que nascem com deficiência física ou mental, ou são gêmeos, para eles tem que matar, para os indígenas. Porque para eles, essas crianças trazem males para eles, doenças, e são amaldiçoadas. Então, a mãe, ela recebe essa pressão, para matar a criança. E aqui eu trouxe um exemplo, de infanticídio em relação ao controle populacional. Um exemplo é a comunidade dos Tapirapé. Os nativos acreditavam que era necessário manter a população em cerca de 1.000 habitantes para não prejudicar o ecossistema. Nessa tribo, sempre que uma família recebia o quarto filho, ele era sacrificado para evitar o excessivo crescimento populacional. E uma parte que eu achei interessante na pesquisa em que eu fiz é que as mães, elas às vezes elas querem ficar com o bebê, com a criança. Mas a tribo, a comunidade, ela coloca muita pressão em cima da mãe. Então, devido a essa pressão toda que a tribo coloca, a comunidade, ela acaba, matando a criança, envenenando, enterrando vivo ou até abandonando na mata. Eu vou falar um pouco sobre a imputabilidade penal indígena. Antes de falar um pouco sobre a imputabilidade penal indígena, eu vou falar dela de uma forma geral. Imputar, o termo imputar, significa atribuir culpa ou delito a um determinado indivíduo. Imputável
são consideradas as pessoas que têm noção de seus atos, têm consciência do que é certo ou errado. Inimputável é o oposto, são as pessoas que não têm consciência do que é lícito ou ilícito. No Código Penal existem 3 hipóteses de inimputabilidade. São os indivíduos com uma doença mental ou um desenvolvimento mental incompleto ou retardado. A segunda hipótese são para os menores de 18 anos e a terceira hipótese são para a embriaguez fortuita completa ou embriaguez fortuita acidental. O que isso quer dizer? Quer dizer que são as pessoas que foram embriagadas de forma acidental ou as pessoas que foram embriagadas que não quiseram, que foram forçadas. O termo de inimputabilidade se aplica às 3 hipóteses, porque a pessoa ela não tem noção do que está fazendo. Claro que a inimputabilidade ela vai abranger mais hipóteses, que ali, por exemplo, no momento de raiva, sabe? Ela comete um ato, mas não tem consciência, porque ela está movida por raiva. Ela não tem consciência naquele momento. Pode ser que o termo de inimputabilidade seja aplicado naquele caso. Saindo um pouco da geral e indo um pouco para a indígena. No Código do Índio de 1973, que está vigorando desde agora, é considerado, os indígenas são considerados pessoas inimputáveis, por eles não terem consciência do que é certo ou errado, por não estarem inseridos no meio sociáveis, com exceção dos índios que são inseridos. Existem 3 características dos indígenas. Os indígenas onde estão inseridos no meio sociável, os indígenas onde têm noção das coisas, têm um pouco de noção das coisas que acontecem no meio sociável, mas que vivem na tribo. E o terceiro, que são os indígenas onde só vivem na tribo. O termo de inimputabilidade ele é mais aplicado nos indígenas onde não tem nenhum envolvimento com a sociedade. O novo Código Civil de 2002, ele retirou os indígenas das pessoas consideradas incapazes, ou seja, inimputáveis, e aplicou uma determinada lei para os indígenas, onde ou seja, o indígena que comete um crime hoje, ele vai ser penalizado por uma lei específica. Tratar o indígena, julgar o indígena pela mesma lei onde todo mundo